2 semanas depois de receber quase 4 milhões de dólares em ajuda emergencial do governo, uma emissora religiosa fez algo inesperado. Comprou um jato particular para 14 passageiros. Enquanto milhões de pequenos empresários lutavam para sobreviver, bilhões de dólares em dinheiro público foram parar nas mãos de líderes religiosos multimilionários. Mas isso não é apenas sobre um jato, nem apenas sobre auxílio emergencial. É sobre um sistema inteiro construído para transformar fé em lucro. Mega igrejas que não pagam impostos, mas operam como corporações. Líderes que pregam humildade enquanto vivem em mansões. E milhões de fiéis que doam acreditando que estão plantando sementes para colher bênçãos. Como essa estrutura funciona? Porque essas organizações não precisam prestar contas. E o que permite que esse modelo cresça globalmente sem enfrentar consequências? Antes de responder, precisamos entender como opera a engrenagem por trás desse império religioso. Mansões avaliadas em milhões. Jatos particulares com capacidade para 14 passageiros. Carros de luxo estacionados em garagens privadas. Este é o estilo de vida de alguns dos homens que afirmam falar em nome de Deus. Por trás dessa riqueza existe uma teologia específica. Um sistema de crença que ensina que doar dinheiro não é apenas um ato espiritual, é um investimento com retorno garantido. Essa doutrina é conhecida como Evangelho da Prosperidade, ou Evangelho da Saúde e da Riqueza. Ela afirma que a contribuição financeira funciona como uma semente. Quanto mais o fiel doa, mais Deus se sente obrigado a retribuir com saúde e prosperidade material. Fonte 1. A mensagem essencial do Evangelho da Saúde e da Riqueza é que se você der dinheiro, Deus é obrigado a abençoá-lo. Explica uma análise sobre o tema. O que deveria ser fé se transforma em transação. Uma negociação divina baseada em moeda corrente. Fonte 4. Mas essa lógica entra em choque direto com os próprios textos bíblicos. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10, está escrito: "O amor ao dinheiro é raiz de todos os males." Ainda assim, na teologia da prosperidade, riqueza material deixa de ser advertência espiritual e passa a ser sinal visível de bênção divina. Essa ideia ecoa práticas antigas como a simonia medieval, a compra e venda de favores espirituais, a fé transformada em mercadoria. Nos Estados Unidos, essa teologia ganhou força através de grandes redes de televisão religiosa e mega igrejas multimilionárias. Mas a pergunta inevitável surge: será que esse fenômeno acontece apenas nos Estados Unidos? Ou o mesmo modelo também se espalhou pelo Brasil? Durante a pandemia de Covid-19, o governo americano destinou 7,3 bilhões de dólares a organizações religiosas por meio do Programa de Proteção das Folhas de Pagamento. Marcus Lamb recebeu 3,9 milhões de dólares. 2 semanas depois, sua igreja adquiriu um jato particular. Posteriormente, devolveu o valor, após pressão pública. Joel Osteen recebeu 4,4 milhões de dólares. Segundo sua equipe, o valor foi usado para manter funcionários. Kenneth Copeland, dono de 3 jatos particulares, também se destacou durante o período. Mas e no Brasil? Aqui também existem igrejas com templos monumentais, forte presença midiática e líderes com grande influência política. Também aqui instituições religiosas possuem imunidade tributária. Também aqui líderes religiosos ocupam espaços de poder. Se nos Estados Unidos a falta de transparência é apontada como parte do problema, será que no Brasil a estrutura é diferente? Ou estamos diante de um modelo global de fé transformada em negócio? No século XVI, reformadores protestantes defenderam que todos os crentes eram sacerdotes diante de Deus. Séculos depois, o que se vê em muitos contextos é o retorno do personalismo religioso. Líderes tratados como ungidos,
imunes a críticas. Questionamentos financeiros interpretados como ataques espirituais. Quando o líder se torna intocável, a prestação de contas desaparece. Esse mecanismo não depende de país, ele depende de estrutura. Nos Estados Unidos, igrejas não precisam divulgar publicamente suas finanças. O governo entrega dinheiro às cegas, afirma Pete Evans. No Brasil, igrejas também possuem imunidade tributária prevista na Constituição. A pergunta que se impõe é estrutural. Imunidade significa ausência de fiscalização ou deveria significar responsabilidade ainda maior? O triunfalismo descrito nas análises históricas, aquela sensação de que líderes estão acima de qualquer correção, reaparece sempre que poder religioso se mistura com influência política. Nos Estados Unidos, pelo menos 78,6 milhões de dólares foram destinados a televangelistas com conexões governamentais. No Brasil, líderes religiosos também ocupam cargos legislativos, influenciam eleições e participam ativamente de decisões políticas. Quando religião e poder caminham juntos, quem fiscaliza quem? O pastor Alberto Cambuembe descreve o fenômeno como mamonizar o seu ofício sacerdotal. Quando as pessoas entram no pastorado ou na música com o objetivo de ganhar dinheiro, vão se tornar mercenários, alerta. Essa lógica não depende de fronteiras geográficas. Quando o ministério se transforma em plataforma de enriquecimento, o país é detalhe, o sistema é o mesmo. O impacto vai além do dinheiro. A visão de televangelistas vestindo roupas e joias excessivamente caras fez com que muitas pessoas se afastassem da fé em Cristo. Essa percepção negativa não se limita aos Estados Unidos. No Brasil, o crescimento da desconfiança em relação a instituições religiosas também acompanha escândalos financeiros e denúncias envolvendo líderes midiáticos. Quando a fé é associada a luxo excessivo, o dano é coletivo. Os escândalos têm dado motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor. Há ainda os fiéis sinceros, aqueles que doam acreditando estar servindo a Deus. A expressão usada é dura, tosquia de ovelhas inocentes. O contraste é inevitável. Enquanto alguns acumulam patrimônios milionários, milhões enfrentam dificuldades básicas. Em Mateus 6, versículos de 19 a 21, está escrito: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A forma como gastamos o dinheiro revela o que valorizamos, afirma Jenny Terry. A transparência é um alicerce fundamental da confiança. A pergunta que permanece não é apenas sobre os Estados Unidos, é sobre qualquer lugar onde fé e dinheiro se misturam. Será que o problema está restrito às mega-igrejas americanas? Ou o Brasil também precisa olhar para suas próprias estruturas religiosas com mais senso crítico? Imunidade tributária significa privilégio ou responsabilidade ampliada? Fé é investimento ou compromisso espiritual? O sistema só continua enquanto é tolerado. E a pergunta final é simples: estamos financiando fé ou financiando luxo em nome dela? Talvez você nunca tenha lido os evangelhos. Talvez sua única referência sobre cristianismo venha da televisão, da internet ou de escândalos. E quando você ouve falar de líderes religiosos comprando jatos particulares, recebendo milhões em recursos públicos, vivendo em mansões enquanto pregam fé, é natural pensar: é isso que significa seguir a Cristo? Mas antes de concluir, precisamos voltar à fonte. Quem foi Jesus? Jesus de Nazaré não nasceu em um palácio, nasceu em uma manjedoura. Não viveu cercado de luxo, viveu entre pescadores, viúvas, doentes e marginalizados. Ele não cobrava para abençoar, não vendia milagres, não prometia riqueza material em troca de ofertas. Pelo contrário, ele disse: não acumulem tesouros na terra. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A mensagem central de Jesus nunca foi prosperidade financeira.
foi arrependimento, transformação interior e reconciliação com Deus. Enquanto alguns transformam fé em investimento, Jesus ensinou entrega. Enquanto alguns medem bênção por patrimônio, ele chamou de bem-aventurados os pobres de espírito. Enquanto sistemas religiosos constroem impérios, ele lavou os pés de seus discípulos. O problema não é a fé. O problema é quando a fé é usada como ferramenta de enriquecimento. Existe uma diferença entre o evangelho e o mercado religioso. O evangelho não diz, dê dinheiro e Deus lhe deve algo. O evangelho diz, Deus já deu tudo em Cristo. Na cruz, Jesus não estava negociando, estava se entregando. Ele não morreu para criar uma indústria religiosa, morreu para oferecer perdão, graça e vida eterna. Quando líderes se tornam intocáveis, quando o dinheiro se torna sinal de espiritualidade, quando questionar vira pecado, isso não reflete o caráter de Cristo, reflete poder humano. E talvez você esteja decepcionado com igrejas, talvez tenha visto contradições demais. Mas não confunda o desvio com a fonte. Se alguém falsifica dinheiro, isso não significa que o dinheiro verdadeiro não exista. Se alguém distorce o evangelho, isso não significa que Jesus seja uma farsa. Significa que precisamos voltar às palavras dele. O convite de Jesus nunca foi invista para prosperar, foi siga-me. Seguir Jesus envolve fé, sim, mas envolve também humildade, justiça, compaixão e verdade. Ele confrontou líderes religiosos hipócritas. Ele denunciou exploração espiritual. Ele se indignou quando o templo virou comércio. E a pergunta mais importante não é sobre Estados Unidos ou Brasil. Não é sobre mega-igrejas ou televangelistas. A pergunta é pessoal. Você conhece o Cristo real ou apenas versões midiáticas dele? O Evangelho não é sobre financiar luxo, é sobre transformação de vida. Não é sobre jatos particulares, é sobre um Deus que se aproximou da humanidade. Não é sobre acumular tesouros na terra, é sobre um tesouro eterno. Se você nunca leu os Evangelhos, comece por lá. Leia as palavras de Jesus diretamente, descubra por si mesmo quem ele é, e então responda: estamos financiando fé ou estamos sendo convidados a viver algo muito mais profundo? A verdadeira fé não enriquece líderes, ela transforma corações. E essa transformação não depende de sistema, depende de encontro. Talvez hoje seja o começo do seu.